A entrevista de D'Alessandro na zona mista do estádio Beira-Rio, que disparou contra o presidente Alessandro Barcelos e a atual gestão do Internacional em função do atraso no pagamento de uma dívida que o clube possui com ele, escancarou também uma realidade que está acontecendo no bastidor do Beira-Rio. Não é só com o D'Alessandro. Existem outros pagamentos também atrasados e que são, de certa forma, admitidos pela direção, que tenta não dar margem para a fala de D'Alessandro crescer, mas sabe da repercussão que isso pode ter, inclusive em um pleito eleitoral no fim deste ano. Não só com o D'Alessandro. Wanderson, Bustos são jogadores comprados pelo Internacional e que a direção está, entre aspas, jogando com os prazos para fazer estes pagamentos e manter o fluxo de caixa do clube para que exista algum investimento. Essas explicações da direção e a repercussão da forte fala do ídolo colorado, a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou repercutir um pouco mais a forte fala que D'Alessandro fez aqui na zona mista do estádio Beira-Rio, onde disparou contra o presidente Alessandro Barcelos e contra a atual gestão do Internacional pelo atraso no pagamento de parcelas referentes a uma dívida que o Inter possui com ele. São 5 parcelas atrasadas e D'Alessandro disparou contra a atual direção. Mas tem mais coisa por trás disso. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Não pagou o teu IPVA, irmão? Então faz o seguinte, baixa o aplicativo da Zapay, porque tu vai fazer uma consulta nos documentos do teu veículo, carro, moto ou caminhão, e vai aparecer lá, IPVA atrasado. E aí tu pode pagar pela plataforma do aplicativo. Com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay e faz uma consulta grátis no teu veículo, beleza? A forte fala de D'Alessandro a gente trouxe ontem no Diário do Inter KTO. Ele disse que a direção, de certa forma, não está sendo recíproca com o carinho que ele teve com a atual direção. Disse que a atual direção ela não cumpre aquilo que foi combinado. Disse que a atual direção ela se omite, ela se esconde, ela não abre possibilidade de diálogo, já que ele, D'Alessandro, tem uma grana para receber. São 5 parcelas atrasadas do pagamento de valores que ele deixou para trás ao sair do Internacional lá em 2016, tá? E que foram renegociados e que agora tem 5 parcelas atrasadas. E o D'Alessandro disparou contra isso. Mas existem repercussões desse tema no bastidor. Primeiro, obviamente, depois da fala do D'Alessandro, a gente buscou falas da atual direção. A gente tentou conversar com as pessoas da gestão. E as pessoas da gestão tentaram ao máximo abafar a história, como se uma fala do D'Alessandro, obviamente, não tivesse uma repercussão tão grande. Não quiseram dar margem para o assunto, foram muito no tom de, cara, a gente respeita a fala do D'Alessandro, a gente sabe que de fato está atrasado com ele pode ter as chateações dele, tá tudo certo, ele está no direito dele, e é isso. Não houve um confronto por parte das pessoas da gestão com as quais eu conversei em relação à fala do D'Alessandro, não houve um choque disso. Eles, de certa forma, quiseram concordar publicamente com o que o D'Alessandro disse, no sentido de, cara, ele está chateado, está atrasado, a gente atrasou mesmo, e é isso. Mas eu quero entrar na questão, por que o Inter atrasa? Por que o Inter atrasou o pagamento do D'Alessandro? E essa tem sido uma prática recorrente da atual gestão. Eu vou lembrar uma entrevista que eu fiz com o presidente Alessandro Barcelos, no Hotel da Concentração Colorado, em Belo Horizonte, antes da partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Naquele momento, a gente perguntou sobre atrasos em parcelas relacionadas ao Wanderson, tá? O Inter atrasou pagamentos ao Krasnodar da Rússia, dos 4,5 milhões de euros que acertou para comprar o jogador. E o Inter também atrasou pagamentos de parcelas relacionadas à compra de Fabrício Bustos, no Independiente, tá? E isso é admitido pelo Internacional. Inclusive, eu questionei ao presidente Alessandro Barcelos sobre o risco do transfer ban pelos atrasos. E a resposta do presidente Alessandro Barcelos para essas perguntas é a mesma resposta quando se fala da dívida do D'Alessandro de agora, que é o Inter joga com os prazos. O que significa jogar com os prazos? O Inter atrasa os pagamentos, porque vai manter até a última possibilidade quando houver uma sinalização de transfer ban, o Inter vai lá e paga, porque fica com esse dinheiro em tese por mais tempo. É uma manobra que está sendo feita com frequência, tá? Pela atual gestão para manter um fluxo de caixa que a direção alega que é apertado, que tem pouco dinheiro para pagar as contas, mas para manter de alguma maneira o fluxo de caixa com alguma possibilidade de investimento.
E isso foi feito, repito, com o Wanderson, foi feito com o Bustos, foi feito também agora com o D'Alessandro nessa dívida e em outras tantas dívidas que o Inter tem que pagar e parcelas que o Inter tem que pagar dos mais variados ex-jogadores, ex-treinadores e outras negociações que o Inter tem. Tem sido uma prática da atual gestão do Internacional, uma prática financeira, atrasar os pagamentos e, entre aspas, jogar com os prazos. Agora, obviamente a repercussão da fala do D'Alessandro é uma repercussão que o Inter não vai ter se o presidente do Krasnodar falar, não vai ter se o presidente do Independiente falar. Pelo papel que o D'Alessandro tem no ambiente colorado, pelo ídolo que ele é, pela representatividade que o D'Alessandro tem. E aí no bastidor a gente ouve essa justificativa também, de que o D'Alessandro estaria alinhado com outra vertente política. E aí eu vou trazer uma informação. O D'Alessandro sim é cotado pelo grupo de oposição para voltar a trabalhar no Internacional. Se vê com bons olhos a ideia do D'Alessandro retornando como um coordenador técnico, como alguém para trabalhar na gestão de futebol do Internacional. Obviamente, ele está bem no Cruzeiro e pode se manter por lá, mas ele tem ligações com, por exemplo, os possíveis candidatos à presidência Roberto Melo e Alexandre Chaves Barcelos. Ele tinha também ligações com o presidente Alessandro Barcelos. D'Alessandro e Barcelos tinham uma boa relação. E essa boa relação, ela aparentemente agora está completamente desmanchada. E hoje, D'Alessandro e Barcelos são adversários. Eu não diria adversários políticos, porque o D'Alessandro está fora da disputa política do Internacional. O que não significa que ele não possa voltar ao Inter em outro cargo, caso alguém próximo a ele vença as eleições. E isso está hoje no cenário. E as pessoas da atual gestão colocam também isso como uma justificativa. Se é válida, não sei. O Inter está devendo, a atual gestão atrasou pagamentos. Vai ter que pagar. E, enquanto isso, joga com os prazos e recebe essa repercussão negativa. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!